Olá, irmãos, graça e paz. Hoje ainda a nossa aula segue nesse formato aqui da internet, enquanto alguns detalhes são finalizados ali no nosso tempo, para que logo logo a gente retorne ali aos nossos encontros presenciais, para as nossas celebrações de culto, para as nossas aulas, para aqueles encontros gostosos que sempre temos ali. Já já estaremos de volta. Desejo a você e a toda a sua casa um feliz ano novo, que Jesus Cristo continue a te abençoar, a responder às suas orações, a vindo ao encontro de todas as suas necessidades, te abençoando com saúde e paz, no nome de Jesus Cristo. Para esse tempo aqui nosso de estudo, eu destaquei aqui a temática leitura bíblica, né? Para que a gente relembre, nada de novo, irmãos. Inclusive, pretendo fazer isso de um modo muito simples, de um modo mais rápido, por conta até mesmo também desse formato aqui que nós estamos nos utilizando, com o intuito de relembrarmos alguns aspectos importantes sobre essa prática fundamental na nossa vida cristã, que é a leitura bíblica. Antes, porém, convido você a orar comigo ao nosso Pai. Deus, em nome de Cristo Jesus, te bendizemos pela vida, te agradecemos, Deus, por sua graça e por sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra e reconhecendo, ó Deus, a necessidade que temos de ouvir o Senhor. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado, Pai, para todo sempre. Permaneça conosco, fale aos nossos corações, assim clamamos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu separei um texto aqui, ele é um texto introdutório, não é a base, até mesmo porque eu vou fazer uso de diversos textos aqui para nós pensarmos alguns aspectos sobre a leitura bíblica. O texto que é de introdução, ele está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Poderosa palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa temática que eu separei aqui para nós pensarmos, irmãos, eu queria considerar três pontos sobre a leitura bíblica: o porquê, o como e os benefícios dessa prática cristã, ok? Então, o porquê. Porquê, né? Para que lemos a Bíblia? Em primeiro lugar, para conhecermos Deus. O pastor Benjamin, no domingo passado, na aula do domingo passado, comentou sobre o privilégio de termos as Escrituras em nossas mãos. E, de fato, para nós é motivo de alegria, de gratidão, é um privilégio mesmo termos a Escritura. E hoje em dia, de um modo tão fácil, né? É claro que nós sabemos da realidade de alguns irmãos que não detêm, não possuem essa facilidade como temos, né? Mas hoje em dia a Bíblia ela é disponível, está disponível de modo físico, né? Papel, gosto muito desse modo também, smartphone, internet, computador, enfim, muito fácil. E a gente sabe que a história passada e também nos dias atuais existem muitos movimentos ou situações em que a palavra de Deus ela é contestada, ela é protestada. A gente sabe da história em que fogueiras foram feitas com a Bíblia, com o intuito de eliminá-la, com o intuito de calá-la. Mas isso não é possível, glória a Deus, porque o próprio Deus diz acerca da sua palavra, no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 8, a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. Bendito seja o Senhor por isso. E é por causa
dessa fala de Deus, do cumprimento disso que hoje eu e você temos a oportunidade de termos a palavra de Deus. E por que lê-la? Porque através dela conhecemos Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, pela qual podemos conhecer Deus. E se a gente quer saber quem é Deus, a gente precisa conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 do mesmo capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que maravilha, que expressão maravilhosa, cheio de graça. Também no Evangelho de João, no capítulo 14, a gente observa Jesus explicando a Filipe, quando este pede para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, para nós conhecermos, sabemos quem é Deus, precisamos conhecer a Jesus. E a Bíblia inteira, amados, do início ao fim, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1 ainda, os versículos 2 e 3, vai dizer: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o apóstolo Paulo, também nessa linha de pensamento de que Jesus Cristo, a centralidade de tudo, a centralidade da palavra do Senhor, está na pessoa de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, ele vai dizer aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Amados, assim, para conhecermos Deus, essa prática cristã, a leitura bíblica nos favorece, nos possibilita a isso. Né? Pela leitura bíblica, nós sabemos a respeito da pessoa de Jesus, né? Da sua missão, da sua obra, da sua vida, né? Da sua encarnação, morte e ressurreição. Nós sabemos sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre os milagres que ele fez, né? Ao aprendermos, ao conhecermos, ao relacionarmos com Cristo, sabemos que ele é incomparável, Jesus Cristo é incomparável. Pela leitura bíblica nós sabemos que Jesus é unigênito do Pai, que ele é Deus, que nada e nem ninguém poderia redimir a humanidade e cumprir cabalmente o plano de salvação, o plano de inserção, da nossa inserção à família de Deus. Ninguém poderia realizar essa obra, ninguém poderia fazer isso a não ser Jesus, a não ser Jesus. E o texto do apóstolo Paulo aos Romanos é enfático nesse sentido, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Romanos 8, versículos 28 e 29. O desejo de Deus é formar uma família muito grande, muitos irmãos. Então a minha conexão com você de irmandade, eu e você somos irmãos por causa da obra, por causa dos feitos, por causa dos feitos de Jesus Cristo. E pela leitura bíblica nós sabemos isso, sabemos quem é Deus e o que ele faz e o que ele pode fazer. Glória a Deus por isso. Um outro porquê da leitura bíblica, ele tem a ver com uma necessidade que é comum a todos nós, irmãos, a necessidade de orientação. Então, lemos a Bíblia porque para termos orientação. Há uma fala aí, uma frase que diz o seguinte: não precisamos de autoajuda, mas ajuda do alto. É interessante isso porque
é justamente disso, a orientação que nós precisamos, né? Toda a orientação que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, está na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Eu gosto muito de uma expressão que o João Batista, quando ali os seus discípulos estão ali perguntando para ele uma situação de um judeu e estava batizando, enfim, e no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 23, João Batista diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, amados, a Bíblia é essa bússola que precisamos, a fim de dar a nós, dar a mim e a você uma condução, e essa condução ela é saudável, é uma condução segura, é uma condução real, verdadeira, sem enganação, sem desvios, não é? A palavra do Senhor é esse norte, é esse instrumento dado por Deus a fim de conduzir a nossa vida em segurança, sem desvios, sem mentira. A palavra do Senhor. A Bíblia é o manual do fabricante, e nela encontramos os princípios, os valores, as perspectivas de Deus para o meu e para o seu viver. Então, a leitura bíblica, né, o porquê dela reflete nisso. Precisamos de orientação para a nossa vida e encontramos na palavra de Deus. E como podemos fazer a leitura, amados, da Bíblia? Em primeiro lugar, com fé. Devemos ler a Bíblia com fé, crendo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala desse elemento que é essencial à caminhada cristã, ou seja, a fé. Ele fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Precisa de fé. Então a leitura bíblica deve ter esse aspecto, né? Devemos fazer a leitura bíblica dessa perspectiva, a perspectiva da fé. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 40, Jesus fala ali para Marta. Jesus, quando chega ali, quando Lázaro já faleceu, e depois de 4 dias já morto, ele fala para tirar a pedra, e Marta fala: mas Jesus, já passaram 4 dias e cheira mal. E a resposta de Jesus a Marta, aqui em João, no Evangelho de João 10,40, foi essa: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Olha a fé aqui como esse elemento importantíssimo na caminhada cristã. João 1,13 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amados, a Bíblia não se trata de mais um livro. Ela não é um livro comum. A Bíblia é o livro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus, inspirada por Deus. Então, quando lemos, não é, cada livro, cada porção, cada trecho dela, de forma devocional, de forma diária, com essa percepção, com essa necessidade que temos de fazer isso, a leitura bíblica, devemos fazer com fé, crendo no que foi dito. Né? Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ó, a fé. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então esse elemento é importantíssimo nessa prática, nessa ação da leitura bíblica, né? Nós cremos no que foi escrito. Nós cremos que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Nós cremos no sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. Cremos na pessoa de Jesus. Cremos na obra de Jesus. Cremos na Trindade. Cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo. Cremos na sua ressurreição. Nós cremos em milagres. Cremos no céu, né? Cremos em tudo quanto a palavra de Deus diz para nós. Então é um modo pelo qual devemos fazer a leitura bíblica. Outra maneira de como devemos fazer a leitura bíblica é em oração e com disposição de rendição, de entrega. O texto do Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 8 e 11, falando do Espírito Santo, diz o seguinte: quando ele vier, Jesus está falando aqui para os seus discípulos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo é quem convence, né, o mundo, é que convence as pessoas, é que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É claro que nós fazemos a leitura, devemos fazer a leitura bíblica, utilizando a inteligência dada por Deus. Isso é uma bênção, uma dádiva do Senhor. É claro que nós utilizamos e necessitamos desse elemento, né, dessa capacitação, dessa capacidade natural, que é a inteligência, né, observar os símbolos, as palavras, as junções, enfim, isso é muito bom e precisamos nos utilizarmos disso. E usamos a inteligência também para fazermos pesquisas, vemos dicionários, né, uma palavra que não sabemos, isso é muito bom. Da teologia, que nos ajuda bastante. Nós fazemos uso de tudo isso, irmãos, sem, contudo, abrir mão da necessidade que temos da ajuda do Espírito Santo. Pois ele que inspirou, né, a palavra, ele que ilumina o nosso entendimento, que interpreta e que convence-nos da palavra. Eu fiz um destaque de uma citação do pastor, né, do escritor John Stott, que no livro Eu Creio na Pregação diz assim: devemos orar com mais persistência e expectativa, pedindo graça da parte do Espírito Santo da verdade. O entendimento cristão não é possível sem a iluminação do Espírito, nem é possível a segurança cristã sem o seu testemunho. Por mais vitais que seja tanto a pesquisa histórica sincera, quanto a afiliação na comunidade dos crentes para o crescimento na compreensão e certeza cristãs, somente Deus, em última análise, pode nos convencer a respeito dele mesmo. Bacana isso, né? Que vem aqui confirmar, que vem aqui nos ajudar a verificar isso na leitura bíblica, como fazemos a leitura bíblica em oração e em rendição, em uma disposição de rendição. Precisamos do Espírito Santo, da ajuda dele, para compreender, para convencer-nos. A nossa natureza é uma natureza, Paulo fala isso, né, da natureza carnal, da natureza espiritual, e por vezes não aceitamos, e por vezes entendemos diferente, enfim. Mas o fato é que podemos contar com a ajuda do Espírito Santo na compreensão do próprio Deus, na compreensão da sua palavra, da sua vontade, e na ajuda dele para convencer-nos de toda a verdade. E por fim, os benefícios, né, 2 benefícios, de modo aqui rápido, sucinto,
eu destaquei para a gente observar em relação a essa prática cristã, leitura bíblica. O primeiro benefício é que pela leitura bíblica nós nos conectamos com Deus, conectamos com o Eterno. E o segundo benefício é podemos experimentar liberdade. Então, um benefício que a gente observa pela leitura bíblica, irmãos, é essa conexão com Deus, esse ligamento, essa ligação que nós fazemos com o Eterno. É fato que as pressões do dia a dia, as nossas rotinas, né, as preocupações do dia a dia, tende a exercer sobre nós uma gravidade de modo a fazer que não só os nossos pés permaneçam, estejam aqui na terra, mas como também nossa mente, né, tende a nos deixarmos aqui. E Paulo faz uma proposta, né, ele faz um pedido lá, um texto conhecidíssimo, Romanos 12, 1 e 2, diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós renovamos a nossa mente pela leitura bíblica. Quando nós nos alimentamos deste livro, alimentamos das palavras deste livro, a nossa mente é renovada e a gente pode fazer como diz aqui o texto, né? Não nos conformarmos ao que é dito no presente século, não é? Hoje em dia o discurso é um discurso sem esperança. Muitos creem que a vida ela consiste só no que fazemos aqui, não é? Mas a palavra do Senhor não diz isso, não é assim que nos ensina o texto bíblico, e nós renovamos a nossa mente, e nós pensamos nas coisas do alto, pensamos no céu, pensamos na eternidade, através também da leitura bíblica. O salmista, no Salmo de número 1, versículo 1 e 2, diz: bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Então, nós podemos conectarmos com o Senhor, temos esse prazer em Deus, também através da leitura da Bíblia, né, pela leitura bíblica. Filipenses 4:8, né, fala sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Colossenses 3, os versículos 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. A leitura bíblica, irmãos, nos coloca em contato com as coisas do alto, nos coloca em contato com as verdades eternas, e isso nos ajuda na nossa caminhada, e isso traz renovo à nossa mente e nosso coração. Então nós podemos experimentar essa conexão com Deus, com o Eterno, através da leitura bíblica. E por fim, a leitura bíblica promove liberdade. O texto aqui é o de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o texto de Romanos 8, 1 e 2, capítulo 8, versículos 1 e 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós experimentamos liberdade, né? Libertação pela leitura bíblica, né? Deus tem palavra de cura, Deus tem palavra para nos animarmos,
para a palavra verdadeira, para trazer no nosso coração saúde, para trazer a nossa vida, trazer a nossa vida abundante. O remédio na mão, ele não cura. Para o remédio fazer efeito, nós temos que fazer o quê? Colocá-lo para dentro. Não é isso? Não é assim? Por mais tecnológico que seja o remédio, se você não tomá-lo na mão, ele não vai fazer nada. E ao lermos a Bíblia, ao lermos a palavra de Deus, amados, a colocamos para dentro da gente, para dentro da nossa mente, aquilo que o Deus eterno, né, com amor, com zelo, deixou registrado para mim e para você, para o nosso crescimento, para o nosso bem. O texto de João, por fim aqui quero citar esse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amados, Jesus tem palavra de vida eterna. Ele tem as palavras mais poderosas para o meu e para o seu coração. Por isso, quando lemos nessa prática cristã da leitura bíblica, nós experimentamos a libertação, a liberdade que ela nos promove. Então podemos perceber da leitura bíblica também esse aspecto da liberdade, em nome de Jesus. Irmãos, que nós possamos nos aproximarmos sempre e mais de Deus. A palavra do Senhor é uma maneira como eu e você temos de fazermos isso, né? Que nós sejamos, pelo Espírito Santo de Deus, despertados, que nosso coração venha incendiar a cada dia, mais e mais com o desejo de aprendermos de Deus. Temos Deus em nós, né? O mundo precisa de Deus, e Deus nos salvou para isso, né? Para levarmos a palavra dele, para levarmos esperança, para levarmos vida, para levarmos essa boa palavra que nos alcança, essa boa palavra que vem sobre nós. Ela não tem o objetivo de permanecer só em nós, ela nos atinge, nos abençoa, nos liberta, nos cura, nos salva, não só para isso, mas para que a gente também reflita, leve para outras pessoas. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que Ele continue a ministrar aos nossos corações. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua santa palavra, Deus. Obrigado, Deus, por cada registro que nela contém, Deus, e sabemos que é para o nosso bem. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, a tratarmos com zelo a Sua palavra, a termos fé, Deus, a lermos, a praticarmos, Deus, como o Senhor nos conclama, como o Senhor, Deus, espera que façamos. Capacita-nos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, encha-nos de graça, Senhor, para que possamos, Deus, honrar-te, glorificar-te e abençoar outras pessoas, Pai, em nome de Cristo Jesus, para a sua glória, clamamos nesta hora. Amém. Irmãos, fique na paz, até mais. Beijão, tchau, tchau.